Paz do Senhor, muito bom dia. Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia. Sofonias, capítulo 2. Já lemos aqui o versículo 1 e 2. Vamos anotar ao lado do versículo 1 e 2. A nação sem pudor é chamada ao arrependimento. A nação sem pudor é chamada ao arrependimento. A nação sem pudor é chamada ao arrependimento. Versículo 3. Vamos ao versículo 3. Diz assim: Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Pode sublinhar? Pode circular. Vamos circular todo o versículo 3. Vamos circular todo o versículo 3. Circulem aí todo o versículo 3. Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Circula todo o versículo 3. Porque nós vemos aqui, né, que Deus está dando uma chance, Deus está dando uma oportunidade. Porque está dizendo para o povo buscá-lo, né? Busquem o Senhor, todos vocês. Vamos anotar ao lado do versículo 3. Anotem assim, ó. Os remanescentes fiéis seriam poupados. 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 Paz do Senhor, bom dia, irmã Michele. Acabamos de ler o versículo 3 do capítulo 2 de Sofonias. Agora a gente vai para o versículo 4. Sofonias, capítulo 2, versículo 4. Mas repetindo ali o que a gente anotou no 3. Os remanescentes fiéis seriam poupados. Agora, versículo 4. Vamos lá? Porque Gaza, sublinha aí, ó, Gaza, agora vai ter alguns nomes de lugares, tá? E a gente vai sublinhando. Sublinha Gaza, porque Gaza será abandonada e Asquelon, sublinha Asquelon, ficará deserta. Asdod, sublinha Asdod, ao meio-dia será expulsa e Ecrom, sublinha Ecrom, será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos Queretitas, sublinha Queretitas. A palavra do Senhor será contra você, sublinha essa frase. A palavra do Senhor será contra você, sublinha isso. Canaã, sublinha Canaã. Terra dos filisteus, sublinha filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. Sublinha essa frase, tá? Farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. Vamos anotar aí do versículo 4 até o 6. Anota aí do lado. Deus ameaça destruir as nações. 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 Versículo 7. Versículo 7 agora, Sofonias capítulo 2, versículo 7. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos. Sublinha o versículo 7 até aqui. Sublinha tudo até aqui. Continuando. E ao anoitecer, se deitarão nas casas de Asquelon. Sublinha Asquelon.
porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Sublinha essa frase, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Sublinha isso. Vamos anotar agora ao lado do versículo 7. Anota assim, ó. As praias ficarão com os remanescentes. Deus os abençoará. As praias ficarão com os remanescentes. Deus os abençoará. As praias ficarão com os remanescentes. Deus os abençoará. Esses remanescentes, né, irmãos? Esse termo é uma referência àquelas pessoas que se mantiveram fiéis. As poucas pessoas que se mantiveram fiéis mesmo diante de um desvio geral da nação, ok? Por isso que a gente vê Deus sempre falando de forma favorável ao remanescente, aos remanescentes, né? Porque é um povo que se manteve ali na linha. Então as praias ficarão com os remanescentes, Deus os abençoará. Versículo 8 agora. Versículo 8. Ouvi a zombaria de Moabe. Sublinha isso. Ouvi a zombaria de Moabe. Ouvi a zombaria de Moabe. Sublinha isso. E as palavras injuriosas. Sublinha também. Palavras injuriosas. Dos filhos de Amon. Sublinha Amon. Sublinha Amon. Que zombaram do meu povo. Sublinha isso. Zombaram do meu povo e se gabaram. Sublinha isso. Zombaram do meu povo e se gabaram. Contra o seu território. Contra o seu território. Versículo 9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma. Sublinha isso. Moabe será como Sodoma. E os filhos de Amon como Gomorra. Sublinha isso. Amon como Gomorra. Campo de ortigas, poços de sal e desolação perpétua. Sublinha isso, ó. Poços de sal e desolação perpétua. Sublinha isso. Até aqui, meus irmãos, vamos anotar ao lado aí do versículo 8 e até essa parte aqui do versículo 9, que o versículo 9 é mais longo, né? Então, até aqui, versículo 8 até essa parte do versículo 9, vamos anotar assim, ó. Deus ameaça Moabe e Amon por seu orgulho ao zombar de Israel. Deus ameaça Moabe e Amon. Deus ameaça Moabe e Amon por seu orgulho ao zombar de Israel. Deus ameaça Moabe e Amon por seu orgulho ao zombar de Israel. Bom dia, prima Priscila. Entrou na live aqui, minha prima. Deus abençoe. Deus ameaça Moabe e Amon por seu orgulho ao zombar de Israel. Ok? Vamos seguir. Seguindo ali da metade ali do versículo 9, vamos seguir. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Pode sublinhar tudo isso. Sublinha todo esse restante aí do versículo 9. Vejam como, em relação aos remanescentes, né, o texto bíblico é sempre favorável. A gente vê Deus poupando e Deus abençoando aquele que se mantém fiel. Porque Deus é justo, meus irmãos. Deus é justo. Versículo 10. Isso lhe sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram. Vamos sublinhar isso. Por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram. Sublinha isso.
Até o resto do versículo, tá? Sublinha também. Contra o povo do Senhor dos Exércitos. Sublinha tudo isso. Por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Versículo 11. O Senhor será terrível contra eles. Sublinha essa frase. Essa frase aqui é terrível. O Senhor será terrível contra eles. Porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Sublinha todo o versículo 11 aí. Sublinha todo o versículo 11. Agora vamos anotar. Vamos anotar ao lado aí, versículo 10 e 11. Deus dará seus territórios, anota aí, ó, do lado do versículo 10 e 11. É longo isso que a gente vai escrever. Deus dará seus territórios aos remanescentes, vírgula. 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 Destruirá deuses e será adorado pelas nações. 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 Então, repetindo ali, né? Deus dará seu território aos remanescentes, vírgula. Destruirá deuses e será adorado pelas nações. Versículo 12. Versículo 12 agora. Também vocês, ó etíopes, sublinha etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Sublinha isso também. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria. Sublinha a Síria. E fará de Nínive uma desolação. Sublinha essa frase também. Fará de Nínive uma desolação. E terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão. Tanto pode falar, irmão Kleber. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Vamos anotar aí ao lado do versículo 12. Do versículo 12 ao 13. Do versículo 12 ao 13, anota assim, ó. Etíope e Assíria serão destruídas. Do 12 ao 13. Etíope e Assíria serão destruídas. Etiópia e Assíria serão destruídas. Etiópia e Assíria serão destruídas. Etiópia e Assíria serão destruídas. Para finalizar agora, vamos ler o versículo 15. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação e pousada de animais. Sublinha o versículo 15 até aqui. Sublinha tudo até aqui no versículo 15. Até animais ali. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Vamos anotar aí ao lado do versículo 14 ao 15. Vamos anotar assim, ó. A orgulhosa Nínive virará morada de animais.
A orgulhosa Nínive virará morada de animais. A orgulhosa Nínive virará morada de animais. A orgulhosa Nínive virará morada de animais. A orgulhosa Nínive virará morada de animais. Agora vamos ler o que nós anotamos no capítulo 2 de Sofonias. Vamos ver as nossas anotações. Eu vou fazendo alguns comentários e fazendo algumas aplicações, porque tudo, né, que está na Bíblia nos ensina de alguma forma. Vamos lá. Então, do versículo 1 ao 2, do capítulo 2 de Sofonias, nós anotamos assim, ó. A nação sem pudor é chamada ao arrependimento. A nação sem pudor é chamada ao arrependimento. Aqui é uma mensagem de Deus, né, para ajudar, para o seu povo. E quando Deus chama eles, né, de nação sem pudor, é como se eles não tivessem limites para pecar. Eles não tinham mais freios. Eles não tinham mais a noção, né? Eles não se envergonhavam mais pelo mal que eles estavam praticando. Eles estavam pecando deliberadamente contra Deus, né? E não se importavam com isso, infelizmente. Então, por isso que Deus chama o seu próprio povo, né, de nação sem pudor. Porque é isso que acontece. Quando a gente acaba se acostumando com o erro, o pecado acaba se tornando um hábito, ele já passa a fazer parte da nossa agenda, a gente começa a se importar cada vez menos com aquilo. A gente não se entristece, e isso é muito perigoso, porque isso vai calejando a nossa consciência, vai cauterizando a nossa consciência, a ponto de a gente não achar tão errado aquela prática, entende? E aí, aquelas práticas, elas deixam de serem pecados aos nossos olhos e passam a se tornar deuses, passam a se tornar ídolos, porque a gente não quer abandonar aquilo, né? Isso é muito perigoso. Por isso que Deus usa esses termos para falar de Judá. E aí Deus diz, né, que viria sobre eles, né, a ira do Senhor. Mas Deus dá uma recomendação também, depois no versículo 3. Onde a gente anotou assim no versículo 3, os remanescentes fiéis seriam poupados. Os remanescentes fiéis seriam poupados. Nós circulamos todo o versículo 3 ali, porque aqui nós vemos a justiça de Deus, né? Porque embora a maioria, infelizmente, tivesse se afastado de Deus, nós vemos que sempre tem aqueles que se mantêm. Sempre tem aqueles, né, que se mantêm firmes na presença de Deus. E aí Deus diz, né, busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Deus sempre reserva os seus. Lá na época de Elias era uma época de intensa perseguição, né, aos profetas. Elias chegou a se esconder na caverna, achando que Jezabel ia matar ele. E ele disse para Deus, Deus, só eu sobrei, só eu fiquei, todos foram mortos. E aí Deus diz assim para ele, Elias, eu reservei 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então Deus sempre reserva os seus, Deus sempre age de uma forma com que, ainda que sejam poucos, né, comparado com o todo, Deus sempre reserva aqueles que se mantêm firmes no caminho do Senhor, né? E porque Deus, através da sua graça, ele fala conosco através da sua palavra, enfim, né? Sempre levanta alguém para nos encorajar quando a gente está triste, quando a gente está mal, quando a gente está querendo sair do caminho, Deus usa alguém para puxar o nosso braço ou puxar a nossa orelha. E a gente vê então que Deus reserva os seus que se mantêm firmes ali. E esses são poupados, né, do sofrimento, do castigo, vamos dizer assim, né? Não que os fiéis nunca vão sofrer, não é isso, mas os fiéis não sofrem o castigo, o dano, né, de Deus. Versículo 4 ao 6 nós anotamos assim, ó: Deus ameaça destruir as nações.
Deus ameaça destruir as nações. Do versículo 4 ao 6, nós vemos ali Deus falando o nome de algumas nações: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, os Queretitas, Canaã, Filisteus, enfim. E Deus diz: farei com que você seja destruída até que não reste um morador sequer. E ainda fala antes, né? A palavra do Senhor será contra você. Porque os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo, né? Que era Judá, que era o povo judeu, mas também Deus olha para todas as nações. Embora na Bíblia nós vejamos ali, né, um protagonismo no Antigo Testamento, né, de Israel, porque foi para eles que Deus se revelou primeiramente, mas isso não quer dizer que Deus não estivesse agindo de alguma forma nas outras nações. Isso não quer dizer que Deus não estava enviando alguns profetas a outras nações, enquanto a história ali em Israel estava acontecendo, ok? Porque nós vemos que Deus tinha enviado Jonas lá para Nínive, lembram, né? Deus tinha enviado Jonas lá para Nínive. Então a gente vê que Deus enviava assim os seus profetas, né, para as outras nações. Às vezes elas recebiam a palavra, às vezes não. E aqui nós vemos que Deus está passando a régua e Deus iria castigar algumas nações porque rejeitaram a ele. Então ele diz: a palavra do Senhor será contra vocês. Então o dano, né, viria não somente sobre Judá, mas também sobre as nações que não estavam se rendendo a Deus, mas estavam praticando coisas terríveis. Aí alguém poderia dizer assim, ó: ah, mas tem que respeitar as nações, cada nação tem a sua cultura, cada nação tem o seu Deus, né? Só que não é assim que a gente vê na Bíblia Sagrada, né? Eles não eram vítimas, a gente precisa entender isso, eles não eram vítimas. Porque essas outras nações, como falei em outras leituras também, essas outras nações aqui não é do nada e não é à toa que Deus está pegando pesado com elas, dizendo que iria destruí-las. Porque quando nascia uma criança com o mínimo defeito físico, vamos dizer assim, ok? Eles matavam a criança, ok? Eles não tinham dó e nem piedade, eles descartavam as crianças como se fossem lixo, ok? E quando passava um forasteiro, né? Quando passava um estrangeiro por essas terras aqui que Deus fala, né? Gaza, Asdod, Ecrom, quando passava ali um viajante pelas terras deles, eles matavam, ok? E muitas vezes colocavam a cabeça exposta assim, faziam pirâmides de cabeças assim, logo no portão da nação deles para intimidar as outras nações. Então eles eram perversos, eles eram muito maus. Então não é à toa que Deus vai lá e traz essas mensagens duras contra eles. Eles, vamos dizer assim, ó, eles fizeram por merecer, né? Porque eles semearam o mal, então iriam colher o mal. Versículo 7, nós anotamos ali: as praias ficarão com os remanescentes, Deus os abençoará. Então a gente vê que Deus iria poupar os remanescentes, ou seja, aqueles que se mantiveram fiéis, e ainda Deus diz ali, ó: porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Ou seja, Deus iria abençoar aqueles que se mantiveram fiéis. E assim é a justiça de Deus, e assim será o juízo de Deus. Não será só destruição. Destruição será para os infiéis e para aqueles que não se voltaram para Deus. Mas aqueles que perseverarem até o fim, assim como diz ali, né, Deus os visitará. A Bíblia fala lá em Apocalipse, né, que Deus habitará entre os fiéis eternamente. Estão entendendo? Deus habitará conosco eternamente. Não vai ser apenas uma visita, mas Deus estará conosco. E tudo será mudado. A Bíblia diz que não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter doença, não vai ter nada disso, tristeza, porque as primeiras coisas já passaram. Então, Deus recompensa aqueles que se mantêm fiéis, porque Deus é completamente justo. Então, olha como vale a pena a gente se manter fiel diante do Senhor. Deus é justo. Justo não apenas para punir, mas também para recompensar os fiéis. Do versículo 8 ao 9, nós anotamos: Deus ameaça Moabe e Amon por seu orgulho ao zombar de Israel. Então Deus ameaça essas duas nações, né? Moabe e Amon. E até a origem dessas
a origem desses povos aqui, né, que se tornaram inimigos do povo de Deus, é uma origem muito, muito terrível, né? Eu não sei se você... Por isso que é usado ali, ó, os termos, ó, Moabe será como Sodoma e Amon como Gomorra. Vocês lembram que Deus fez com Sodoma e Gomorra, né? Lembram? É uma referência, né? A Sodoma e Gomorra na Bíblia é uma referência de juízo de Deus derramado na terra, né? Eram povos extremamente perversos, sensuais, havia uma libertinagem, né? Muita imoralidade sexual em Sodoma e Gomorra, e a Bíblia mostra que Deus derramou, né, saraiva de pedra e fogo em Sodoma e Gomorra, porque eles eram extremamente perversos, extremamente sensuais, né? Enfim, cometiam atrocidades, e a gente vê então que Deus destruiu essas nações. E aí agora, né, Deus diz assim, ó, que a mesma coisa que Deus fez com Sodoma ia fazer com Moabe, e a mesma coisa que Deus fez com Gomorra ia fazer com Amon. Por que isso? A origem desses povos aqui, ó, Moabe e Amon, é da época da destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês provavelmente vão lembrar que Abraão ele tinha um sobrinho chamado Ló. E Ló, quando ele se afastou de Abraão, Abraão disse para ele, ó Ló, a gente cresceu, né? A gente prosperou muito. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para o sul, eu vou para o norte. Escolhe para onde tu quer ir. E Ló olhou para Sodoma e Gomorra antes de ser destruído e viu que era lindo demais. Era um lugar fantástico. E ele pensou, eu vou para lá, aquele lugar lá é bom. E ele foi. Mal ele sabia que estava indo, né, para um lugar extremamente perverso e que seria destruído. E fica aqui uma lição para nós, tá, meus irmãos? O caminho para o inferno é sempre mais agradável que o caminho para o céu. Porque o caminho para o céu é o caminho apertado, né, estreito, tem as suas renúncias, arrependimento, transformação de vida, né, requer santidade, requer um esforço, perseverança da nossa parte, né, enfim, renúncias de pecado. Então, o caminho da salvação é mais difícil. Já o caminho para o inferno, tu faz o que tu quer da tua vida, entendeu? É agradável, né? Mas a gente vê que o final é terrível, é terrível. E Ló foi para lá. E a Bíblia mostra que, no fim, Ló era o único justo em Sodoma e Gomorra. O resto, né, era tudo perverso. E Deus enviou anjos para avisar Ló, eu vou destruir essa cidade, sai daí. Ló ficou se amarrando, e aí a Bíblia mostra que os anjos foram lá e tiraram Ló e a família dele de lá. E disseram, não olhem para trás. A esposa dele olhou para trás, virou uma estátua de sal, e ele seguiu com as filhas. E a Bíblia mostra que eles foram assim para um lugar isolado, né? E as filhas, olha como a perversidade de Sodoma e Gomorra afetou as filhas de Ló. As filhas de Ló embebedaram o pai e elas pensaram assim, ó, para que a gente não fique sem descendentes, né? Acharam que o pai delas era o único homem da terra vivo, porque elas acharam que tudo tinha sido destruído, mas não tinha a terra inteira sido destruída, era só Sodoma e Gomorra. Aí elas embebedaram o pai e elas tiveram relações com o pai à noite. Olha que coisa terrível isso. Olha que coisa terrível. Por isso que a sensualidade, a perversidade, né, ela é contagiosa, contamina. E isso atingiu então as filhas de Ló. Embora ele fosse um homem de Deus, a gente vê que as filhas dele foram contaminadas pelo mundo, né? Foram contaminadas por Sodoma e Gomorra. E os filhos dessas duas mulheres deram origem a Amon e Moabe. Uma delas, né, originou Amon e outra originou o povo de Moabe. E esses povos foram inimigos de Israel mais tarde. E é por isso que Deus está aqui dizendo, ó, o que eu fiz com Sodoma eu vou fazer com Moabe e o que eu fiz com Gomorra eu vou fazer com Amon. Entenderam isso? Então, olha como a gente tem a responsabilidade de guardar os nossos filhos e as nossas filhas. Muitas vezes não basta nós apenas sermos fiéis. Nós precisamos, ó, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A gente precisa contagiar os nossos filhos com a nossa fé e não deixar os nossos filhos serem contagiados e contaminados por esse mundo. Para finalizar, nós vimos ali, continuando ali do meio do versículo 9, que diz assim, ó, o remanescente do meu povo o saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios.
nós sublinhamos isso. Aí a gente anotou ao lado ali do versículo 10 ao 11. Deus dará seus territórios aos remanescentes, destruirá deuses e será adorado pelas nações. Então, nós vemos que Deus iria recompensar aqueles que foram fiéis. Deus iria recompensar os fiéis, né? Com terras. Muito obrigado, meu amor. Minha esposa trouxe um cafezinho aqui. Ô, glória a Deus. Mulher virtuosa. Então, em meio a um cenário de juízo, de destruição, Deus iria abençoar e recompensar aqueles que se mantiveram fiéis. E ainda diz, né, que todos os povos, todas as nações, cada um no seu lugar, iria adorar a Deus. Porque os fiéis, né, não eram apenas os de Judá, mas os fiéis também eram pessoas de outras nações que tinham ouvido falar do Deus de Israel e se voltaram para ele. Então, Deus é completamente justo. Pune quem tem que ser punido e abençoa e recompensa aqueles que são fiéis. Do versículo 12 ao 14, nós anotamos: Etiópia e Assíria serão destruídas, que eram outras nações, né, que foram infiéis a Deus. E por último, nós anotamos ali, no versículo 14 ao 15, a orgulhosa Nínive virará morada de animais. Nós vemos aqui, então, que aquele povo que antes foi alcançado pelo profeta Jonas, né, e todos foram salvos porque se converteram, infelizmente, né, não transmitiram a palavra de Deus para os seus filhos e agora se levantou uma outra geração que não conhecia Deus, e a gente vê aqui que Deus mostra que eles ficaram orgulhosos, destruíram outras nações, e agora, né, nós vemos que Deus iria humilhá-los, iria destruir Nínive, e Nínive viraria um lugar onde somente animais habitariam. Terrível, porque Deus acabou com a Síria, não era mais um país agora, né? Ia virar apenas um lugar ali onde os animais iriam morar. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia mostra que Deus, ele passa a régua. Ele sim, ele é justo, ele pratica a justiça, ele recompensa os fiéis, mas ele também opera ali, né, juízo contra aqueles que se mantêm infiéis até o final. Então, nós vemos nesse capítulo 2, né, a justiça de Deus, Deus recompensando os fiéis, que eram poucos, né, e nós vemos Deus ali operando um juízo, um castigo contra aqueles que não se voltaram para ele. E nós vemos que essa é uma característica dos profetas menores, tá? Então não se assustem quem está acompanhando o clube de leitura da Bíblia agora através das lives. Nós separamos os profetas menores, que são livros curtos, só para a gente iniciar e terminar livros muitas vezes em uma semana, porque Sofonias, né, tem apenas 3 capítulos, e a gente vê que essa é uma característica dos profetas menores. Deus trazendo mensagens de juízo, querendo que as pessoas se arrependam, né, para que elas não acabem passando pelo juízo de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse era o capítulo 2 do profeta Sofonias.